Fala galera, tô falando Lucas e bom, já aviso antes, pra deixar avisado, que esse vídeo vai conter spoilers do filme de Five Nights at Freddy's, ou seja, se você não viu o filme, vai ver porque ele até que é divertidinho, ele não é o melhor filme do mundo, mas também não é o pior, ele é meio que assistível em um certo ponto. Eu gostei do filme, já fiz a minha crítica, é só você arrastar um pouquinho a tela e clicar no perfil do canal, arrastar mais um pouquinho que você vai achar. O canal não tem tantos vídeos, então meio que vai ser muito simples de você encontrar esse vídeo. Você pode ver no canal a minha crítica sobre o filme de uma forma um pouco mais elaborada, mas aqui não vai ser crítica, vai ser uma teoria. Então se você não viu aquele vídeo de crítica que eu fiz, que tem alguns spoilers e tal, se você não tá nem aí pro spoiler, você pode ficar nesse vídeo ou até mesmo ver o outro que eu fiz sobre o filme de final. Então se inscreve no canal, ativa o sino e então bora. A minha teoria que eu queria falar é sobre do porquê que o William falou I always come back, sendo que pra muita gente isso não fez o mínimo sentido. Mas se eu te contar que até faz sentido, porque meio que vai ter sequência do filme de FNAF, porque aquela merda ali de filme que eu amei, eu gosto muito desse tipo de filme meio trash, então meio que praticamente eu adorei o filme. Então, obviamente que esse tipo de filme ia ganhar uma continuação, porque muita gente curtiu, muita gente foi no cinema e disse que adorou o filme, pelo fato dele ser nesse estilo meio trash, sem levar muito a sério. Então, claramente ia ter uma continuação. E vamos logo pra teoria. No final do filme, do filme Five Nights, o William solta a frase I always come back, que em português ele fala na dublagem, eu sempre vou voltar. Muita gente meio que interpretou de uma forma meio que errada essa frase, mas muita gente não entendeu do porquê que ele disse isso, porque meio que não faz sentido. Eu sei que apenas é fanservice, e se não tiver nada a ver do que eu tô falando, é fanservice mesmo, então não tem muito o que falar. Mas se essa ideia for aproveitada num próximo filme, ou num próximo, tipo, vai ter sequência, então se esse filme fazer bem, vai ter um terceiro. Se o terceiro fazer bem, vai ter um quarto filme e assim por diante. Até se tornar uma franquia de cinema mesmo, tipo, uma franquia que muita gente conheça. Tipo o filme do Sonic, que já tem 2 filmes e esse ano já vai ser o terceiro. Tô bem ansioso, porque Sonic é o meu jogo favorito. É meu jogo favorito. Tem uma estante ali cheia de bonecos, então assim, é meu jogo favorito. Tô bem animado pra esse filme. Mas bom, voltando. No final do filme de FNAF, o William solta o I always come back, mas muita gente não entendeu. Vou explicar o porquê ele deve ter soltado isso. Como o William, ele meio que já tinha em mente, como a Vanessa fala, que ele era um cara muito esperto e que ele era muito, digamos, sentimental com o local. Um exemplo, a pizzaria mesmo. Ele era sentimental porque ele meio que confiava em certas pessoas para olhar o local, por algum motivo. E meio que até a Vanessa meio que já sabia que o pai dela fez isso, mas ela não podia meio que prender, porque ela, tipo, era meio que cúmplice dele. O pai dela, o William, que é o pai da Vanessa no filme, não nos jogos, calma, não me matem. No filme, o William Afton é pai da Vanessa. Sim, aquela mesma de Secret Breach, é literalmente a mesma personagem. Só que em vez de uma segurança, ela é só uma policial. E que bela policial. Mas bom, ela é meio que uma cúmplice do William, porque deu pra ver que o William, ele meio que tipo traumatizou a Vanessa de uma forma, porque quando o Mike ele tá no ponto de socorro da polícia, quando ele é meio que atacado pelos animatronics, depois que ele meio que recusou o pedido de entregar a Abby, e eles machucaram as almas, machucaram ele mentalmente e colocaram ele naquela máquina cheia de serras. Após isso, a Vanessa leva ele para um ponto de socorro da polícia pra falar com ele e curar ele, sabe? Tipo, estancar o sangue, curar o machucado e tal. Porque no início do filme, ela até disse que ela é meio que médica também. E bom, o Mike ele começa a falar com a Vanessa e a Vanessa fica muito, tipo, triste, tipo, muito assustada. Tipo, ela tá assustada de verdade. Ela começa a ficar com muito medo do que tá acontecendo e que ela sabe quem é. E que ela não podia entregar o posto do pai porque senão ele ia lá na pizzaria resolver essa merda. E como a gente sabe que o Golden Freddy pode ter avisado pro William,
a gente vai trazer mais uma criança aqui, tu pode brincar com ela. Mas eles não sabiam que ele tinha que matar, né? Então, como eles meio que estavam sendo controlados, como diz no livro The Silver Eyes, quando os animatrônicos estão com olhos vermelhos, é que eles estão sendo controlados. Quando eles estão com os olhos pretos, eles não estão sendo controlados e sim possuídos. Ou seja, se o animatrônico estiver possuído, é tipo o que vai acontecer em FNAF 2. Mas a gente vai ter que saber do roteiro, vai ter que saber da história, porque talvez esse filme não seja canônico com esse primeiro filme. Seria tipo um Goosebumps, sabe? Aquele filme dos monstros que atacam a cidade. Então, um é canon com o outro, mas é tipo... tem coisas bem sutis, muito, digamos, escondidas, muito minúsculas, que você só prestando atenção ou vendo o filme várias vezes você vai notar. Ou mesmo na primeira vez, que tipo algo que era pra ser bem explícito acabou sendo apenas uma referência ou até mesmo alguma coisa que indique que aquilo ali faz parte. Tipo, a gente sabe que vai fazer parte, mas a gente precisa tipo de uma relação. Tipo, ali vai ter uma relação. Não sei se deu muito bem pra entender. Mas bom, como vocês já devem saber, porque isso explodiu, digamos, uma suposta data, não sei, não vi ainda se ela é oficial, acho que sim, mas é uma especulação de que o segundo filme de Five Nights at Freddy's saia dia 5 de dezembro do ano que vem. Ou até mesmo alguma coisa relacionada ao filme. E alguns posts oficiais, esse daí eu vi, da própria equipe que fez o animatronics, estão meio que fazendo protótipos igual nesse do primeiro filme, que meio que fizeram meio que protótipos pra saber o que eles têm que fazer, montar um animatronic pequeno, para dar uma olhada, vou precisar de tal coisa, pra meio que não pegar uma imagem PNG e acabar fazendo porcaria. E bom, essa imagem oficial dá pra ver que já estão começando a fazer a Mango, então realmente vai ser uma adaptação de Five Nights at Freddy's 2. Tá, mas o I Always Come Back, você tá esquecendo de falar. Eu sei, mas é porque acho que vocês vão entender o ponto que eu tô querendo chegar. Que como vai ter uma sequência, muitos furos de roteiro que são bem básicos e toscos, que tipo, ninguém deveria dar importância porque é algo normal de acontecer em filme. Eu acho esse troço de crítica de filme muito monótono, muito merda, porque nada é perfeito. Eu sei que tem filmes muito bons, mas tem filmes que são lá mais ou menos e filmes ruins, tipo aquele do Pica-Pau. Aquele do Pica-Pau, ele é até divertidinho, mas é aquele filme que você assistia apenas para passar o tempo. Bom, quando o William diz I always come back, ou seja, ele já tava com em mente de que ele ia voltar. Os animatronics até meio que encaram ele nas cenas, tipo, morre logo, ou sei lá, eles estavam meio confusos ainda, tipo, ele disse que ele sempre vai voltar, ou seja, a partir do momento que o Garrett sumiu, o William voltou na pizzaria pra matar ele, porque meio que ele matou ele lá, né? Porque não dá pra entender do porquê Nebraska. Não sei se esse local fica perto da cidade onde o Mike mora, eu acho que sim. Então era um local bem perto, digamos, da pizzaria. Então o William passou lá a faca neles e nas outras crianças, como deu pra ver na intro do filme, que inclusive eu achei ela bem bonitinha. E eu encontrei um easter egg do próprio Purple Guy. Sei que o Purple Guy já aparece na intro como Spring Bonnie, mas tem um troço que faz referência ao jogo dentro de uma máquina de pelúcia. Eu não vou poder botar a imagem aqui, porque senão eu acho que eu vou levar um direito autoral por estar usando coisa da Universal e tal. Mas se eu conseguir eu coloco aqui, se não conseguir vai aparecer nada. Aí na marca de ursinho, se você parar pra ver, tem uma pelucinha bem específica roxa, uma carinha meio familiar. Não sei se aquilo é Purple Guy ou alguma pelúcia, mas acho que eles queriam que a gente visse aquilo. Mas bom, voltando, como o William Wick voltou pra pizzaria, passou a faca nas crianças tudo, né? E isso talvez seja no mesmo dia em que a Vanessa entregou aquela foto pra ele sobre um tal de coelho amarelo que tava com ela, né? Quando a Vanessa era uma criança. E você, como eu disse antes, a Vanessa estava muito assustada, ou seja, o William traumatizou muito ela, ou melhor, ele meio que, tipo, ele era um pai bom,
sabe? Ele era um pai legal, mas a Vanessa, por algum motivo, ela deve ter descoberto sobre os assassinatos, porque as crianças sumiram desaparecidamente, e alguns relatos devem ter afirmado um cara vestido de coelho amarelo, que era o único que estava na pizzaria, que era o William. E a Vanessa ia contar pra geral, porque ela era uma criança, mas o William meio que maltratava ela, ou sei lá, abusava dela pra ela não contar, tipo, não abusar nessas formas assim, né, meio explícitas, mas tipo, digamos que traumatizava ela mentalmente, xingando ela, falando coisas ruins pra ela se sentir humilhada e ela não contar, porque senão ia levar mais xingamento, mais, sei lá, alguma coisa. Ele traumatizou ela de alguma forma. Isso aqui são só especulações, porque desde criança ela é assim, sabe? Tipo, a Vanessa é meio que traumatizada. Tipo, ela gosta muito do pai dela, tanto é que na hora, naquela cena aqui, eles meio que estão conversando, digamos, o William vestido de Spring Bonnie e a Vanessa estão conversando, eles meio que, tipo, a Vanessa pega a arma e atira nele, como, tipo, ela não queria fazer isso, mas ela tinha que fazer. E a Vanessa, acho que justamente ela se tornou policial para meio que descobrir que tava falando com as crianças e para de alguma maneira falar para alguém sem que o William saiba, entende? Falar com algum segurança, alguma coisa de uma forma bem explícita sobre as crianças, para ajudar ela naquela investigação sem o William perceber de alguma forma. Porque no início do filme, você já pensa, pô, essa mulher sabe de alguma coisa. Ela tá sabendo de alguma coisa aí, porque se ela não tá com medo, se ela não tá tão confusa quanto o Mike, ela sabe de alguma coisa, poxa. Ela tá envolvida ali na maracutaia do William. Mas meio que, tipo, no final do filme, o William meio que realmente faz isso, né? Ele fala, ó, você tá bem crescida pra alguma coisa. Eu não lembro se era pra brincadeira, alguma coisa, pra esse tipo de brincadeira que ele disse. Mas ela tava crescida pra alguma coisa, né? Ou seja, pra meio que manipular alguém pra meio que contar tudo que ele fez sem o William saber, entende? Tipo, pra ele meio que ter a oportunidade de entregar às autoridades o William e ele ser preso finalmente. A gente não tem relato nenhum sobre o Henry nessa história desse filme. Não temos relato nenhum sobre a esposa do William, mas temos relato sobre a Vanessa, ser filha dele, e do próprio William. Muita gente ainda teoriza de que o Mike pode ser filho também do William, mas eu acho que essa teoria, ela até faz sentido dependendo do ponto de vista. Eu vou falar nela no próximo vídeo, mas essa teoria é um pouco estranha e ao mesmo tempo ela parece uma fanfic, falando sério. Tá, mas do porquê que ele disse I always come back? Bem provável que, como a gente sabe, vai ter uma continuação desse filme. Ele já explica o paradoxo da Vanessa inteiro sobre o William, ou seja, o William tava tramando alguma coisa, e pode ser o caso dos remanescentes. Eu não quero que isso chegue nesses filmes, porque já tá basta, tipo, das crianças apenas possuindo os animatronics. Aquilo ali já deu, tá bom já. Se for pra tacar o remanescente no filme, além de vai ficar muito chato, porque a explicação do remanescente ninguém entende nada. E se alguém me explicar remanescente de novo, juro que eu dou um tapa na cara. Porque não tem motivo algum pro Scott ter pensado, não, vamos tacar um remanescente aí, né? Beleza, que a ideia, eu tenho que admitir que ela é boa, mas ela foi executada de uma forma meio esquisita. Não foi executada de uma forma tão legal. Parece só tipo um papo de nerdola, sabe? Tipo, dependendo do ponto de vista, obviamente a gente já sabe que o Shadow Fred existe, ou seja, já tem uma explicação, então é bem provável que o remanescente realmente exista e que ele seja adaptável. Mas eu acho que eles vão explicar isso mais pra frente. Acho que eles não vão usar isso agora. Acho que eles vão meio que explicar isso meio que no final do filme, só que de uma forma um pouco mais válida e mais simples de entender. Ou de uma forma totalmente diferente da dos jogos, porque a dos jogos é tipo mais uma lore pra você pesquisar.
e no filme eles podem resumir de alguma forma totalmente diferente, porque se a ideia é como uma adaptação, ideias de um exemplo de uma adaptação que funciona em uma certa mídia, um exemplo, vamos supor, em um livro, não vão funcionar, não vão ficar tão legais, tão irados igual um filme. Porque um filme, além de ser, dependendo da época que o filme vai estar sendo feito, ser um pouco mais difícil, ou muito caro de fazer dependendo da coisa, então realmente não fica tão legal. Tipo o filme do Harry Potter, muitas coisas do livro não foram adaptadas ou adaptaram, mas de uma forma um pouco diferente. Porque fãs de Harry Potter mesmo, lê o livro e tal, acho os filmes bons. Eu particularmente até gosto dos filmes do Harry Potter, mas dá pra ver diferenças nas duas mídias, sabe? Dá pra ver que numa mídia acontece tal coisa e nessa outra mídia acontece a mesma coisa de uma forma totalmente diferente. Ou seja, e como Harry Potter já é um filme bem antiguinho, cara, tipo, não lembro a data exata de quando ele saiu, mas assim, já é bem antigo, ou seja, o CGI da época não era tão bom, os efeitos práticos também não eram tão legais, porque a capa da invisibilidade é apenas um chroma key, ou seja, é mais simples do que parece. Você vê a simplicidade de uma obra e quando ela vai ser adaptada, muita gente reclama dela. Vamos falar também dos filmes do Sonic, já que é meu jogo favorito. Bom, os filmes do Sonic realmente eles são adaptados de uma forma totalmente diferente. Eles não são adaptados fase por fase, tipo, na ordem mesmo. Não, eles meio que adaptam, tipo, eles adaptam a história de um jogo, contando mais algumas coisas, mudando a origem de personagem, mudando história, mudando características dos personagens, mudando poderes, mudando um monte de coisa pra fazer um filme, porque tudo que funciona num jogo, numa mídia diferente de um filme ou numa série, não vai funcionar bem nessas outras mídias assim. Mas bom, voltando, eles provavelmente vão querer adaptar os remanescentes, então quando o William disse Always Come Back, ele já sabia, ele já meio que já sabia o que ele podia fazer. Ou seja, ir atrás de remanescentes para conseguir voltar. Porque meio que assim, pela minha visão da história, é meio que assim que ele volta. Ele meio que vai tentar descobrir a imortalidade, ou ele já descobriu. Porque ele meio que sabia que ia voltar. As almas das crianças sabiam que alguma coisa aconteceu com ele, porque ele não morreu, né? Então meio que no final do filme, quando a alma do Golden Treasure, o Cassidy, vê o William sofrendo no chão, ele fica meio bravo, ele fica meio tipo... fecha a porta lá da sala onde ele tá e acaba o filme, porque ele só quer ver o William sofrer, tá? Tipo aquele vídeo da entrevista do Foxy, que matar o William não é o suficiente. Eles querem fazer ele sofrer mais do que as crianças sofreram. Ou seja, o objetivo dela não é matar ele, porque ela meio que já sabia que ele ia voltar. Ele ia ficar voltando em um ciclo infinito, porque ele já meio que descobriu a imortalidade. Dependendo da forma que o plano do Henry foi meio que executado no final 6, pode ser também adaptado. A pizzaria acaba pegando fogo, o William te arrasta e virar o próprio Springtrap. Ou ele vai virar o Springtrap nesse filme, ou ele nem vai aparecer tanto, sabe? Igual nesse primeiro. Porque o William mesmo já era meio que o plot do filme. Ele era um vilão do filme. Assim, antagonista, porque vilão aquilo não é. Ele só é mal porque sim. Né? Um vilão tem que ter uma construção, tem que ter um motivo pra ele estar fazendo isso. Ou seja, ele tem que ter uma história, um background, sabe? O William não, ele é um antagonista, ele só foi jogado ali na história no final. De uma forma que até fez sentido, mas deveria ter um pouco mais do William ali no filme. Mas bom, eu acho que vocês deram bem entender pra onde eu queria chegar. Com toda essa landa aí que eu falei, já que o filme vai ter sequência, podem adaptar remanescente. O William falando lá o Scumbag fez sentido porque ele pode estar envolvido com o remanescente.
A Vanessa, que ela tá meio que morta, digamos. Vou falar que ela tá morta pra ficar mais simples. Ela tá meio que desmaiada, né? Lá no hospital. Ou seja, ela pode morrer e virar algum animatrônico que começa com P e termina com o Pet. Não sei. Especulações. Porque ela meio que já sabia do paradoxo da pizzaria, meio que já sabia de tudo. Então faria muito sentido ela virar aquela coisinha fofa ali, ó. A Pupete. Vou pegar a flecha aqui, que ela é bem legal. Virar essa coisinha aqui. Em vez do Garrett ser isso aqui, a Vanessa podia ser isso aqui, né? Foi mal, me empolguei um pouco. Bom, pessoal, então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e me aturaram por 20 minutos. Mas bom, queria te agradecer a vocês por, sei lá, se inscreverem aqui no canal. Isso me ajuda muito. Deixa o like aí no vídeo pra apoiar. Assiste o outro vídeo que eu falei do filme de FNAF, a minha crítica, né? Se vocês quiserem mais teorias, eu vou falar de uma que pra mim é a pior teoria de FNAF, sério. É pior do que a do Fox Amigável, porque a do Fox Amigável, pelo menos faz algum sentido. A teoria parece uma fanfic, então no próximo vídeo eu vou falar sobre. Então é isso, um grande abraço e tchau. Falou.